Olá! Hoje vou ler o texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 10, versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Observamos no texto lido que Paulo adverte a igreja de Coríntio, tendo como exemplo a caminhada do povo de Israel no deserto. Esses exemplos também são para os nossos dias. Olhando para o texto, vemos os pecados que fizeram Deus punir os israelitas no deserto: cobiça, idolatria, imoralidade sexual, prostituição, tentaram a Deus, murmuração, contendas e muitas outras coisas. A Bíblia é um livro que foi deixado para todo aquele que quer ter uma vida com Cristo, a siga. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mas a Bíblia tem exemplos e conselhos práticos para uma vida distante das coisas que desagradam a Deus. Hoje quero falar de um exemplo da vida de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Quem foi Esdras? O nome do hebraico significa auxílio. Foi sacerdote e escriba, escritor do livro que leva o seu nome. Segundo o que lemos no capítulo 7 de seu livro, Esdras foi enviado a Jerusalém por Artaxerxes I, em 458 a.C. Tudo indica que tinha uma posição equivalente a um secretário de Estado. Pois Esdras havia decidido dedicar a estudar a lei do Senhor. Decidido quer dizer determinado, disposto, tomou uma decisão. E isso foi agradável diante de Deus. Deus era com Esdras nessa empreitada. Esdras capítulo 7, versículo 25. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus deu a você, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem a lei do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Esdras não só havia decidido, mas também dedicou-se, ou seja, entregou-se ao estudo da lei mosaica. Tem pessoas que querem ser usadas por Deus. Gostam de serem chamadas de vaso, varão valoroso, homem de Deus, mulher de Deus e tantos outros títulos existentes por aí. Mas observamos na maioria dessas pessoas um total despreparo. Quando lemos dedicar-se, temos que entender que envolve muita coisa. Por exemplo, tempo para leitura e pesquisas, oração e jejum. Através desses, nos aproximamos de Deus. Dinheiro para investir em bons livros. Tem pessoas que não têm coragem de comprar nenhuma Bíblia para a sua leitura diária. Dedicar-se exige esforços, na maioria das vezes, sobrenaturais, para se chegar ao nosso propósito para com as coisas de Deus. Observe o apóstolo Paulo, o seu exemplo para não ser encontrado em falta naquilo que pregava. 1 Coríntios 9, 27.
mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos. Praticá-la e a ensinar. Praticar, fazer, executar, realizar. Há pessoas que se incomodam somente com o conhecimento, se preparam para se apresentarem e esquecem que suas vidas não condizem com o que pregam ou ensinam. Têm conhecimento, mas não são exemplo de nada e nem para ninguém. Como cristão, crente, evangélico ou seguidor de Cristo, hoje em dia cada um quer se destacar de um jeito. Temos que ter o desejo de vivenciar uma vida condizente com o que nos foi proposto. 1 Pedro 1,16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quando eu vivo a palavra de Deus, ela me purifica. Salmo 119, 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. A palavra de Deus liberta. João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando lemos ou ouvimos a palavra de Deus, ela tem que surtir efeito em nossa vida. Na carta de Tiago, capítulo 1 em diante, ele adverte aqueles que professam a fé em Cristo e levam uma vida totalmente desassociada da verdade das Escrituras Sagradas. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aqueles que ouvem a palavra, mas não a põem em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Ensinar quer dizer instruir, doutrinar, corrigir, conduzir, orientar. Esdras deixa um exemplo muito forte e encorajador para os nossos dias. Precisamos urgentemente de pessoas dispostas a aprender a palavra de Deus e a ensinar de maneira que as pessoas entendam. Observando Neemias 8:8, lemos: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Jesus Cristo também conhecia seus ouvintes. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 33. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. Com esse compromisso diante de Deus, Esdras conseguiu um dos maiores avivamentos já registrados no Antigo Testamento. O Senhor Jesus compara o homem que dá ouvidos às suas palavras como quem é prudente. Mateus 7 e 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, querendo Deus.